Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Eu chego agora trazendo algumas informações importantes do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, antes de começar com as notícias, eu pediria a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe nas suas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você seja notificado pelo YouTube toda vez que o canal Marquinhos Fla Assunção se movimentar. Bem, agora, dito isso, eu trago para todos vocês os destaques desse giro de notícias sobre o Flamengo. Bom, falaremos algumas informações pertinentes à grande vitória do Flamengo ontem por 6-0 diante do Bangu. Diremos que já está definido o adversário do Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca de 2022 e que também traremos um resumo do início de temporada sensacional do craque Jorge de Arrascaeta no Flamengo em 2022. Falaremos também de uma mudança que o Conselho Deliberativo do Flamengo quer alterar no Estatuto do clube. Traremos que o futebol feminino do Flamengo obteve sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2022. Traremos também sobre o mercado da bola uma possível nova proposta do Al Ain por jogador de meio campo do Flamengo. E também falaremos sobre o orgulho da nação, o basquete do Flamengo, que ontem venceu o Boca Juniors, mas que tem outra notícia mais importante e que vai deixar talvez a galera rubro-negra muito feliz. Bom, sem perder muito tempo e sem maiores delongas, vamos trazer as notícias que são importantes no dia a dia do Mengão. Falando um pouco do jogo de ontem, Flamengo 6, Bangu 0. O Flamengo, diferentemente de outras ocasiões, teve apenas 49% de posse de bola, porém teve 27 finalizações. O Flamengo continua criando muitas oportunidades, teve 327 passes certos e 12 escanteios no jogo. A renda da partida foi de R$ 1.543.939,50, com um público pagante de 61.335 e um público presente de 63.450. Agora, passando um pouco para o campo e bola, o Flamengo, mesmo tendo jogado ontem à noite contra o Bangu no Maracanã, já se reapresentou hoje no Ninho do Urubu, treinou. Os jogadores que foram titulares e que jogaram mais de um tempo fizeram treinos regenerativos na academia e os demais treinaram a parte tática, a parte técnica e a parte física no campo de jogo. Outra novidade é que o treinador Paulo Souza, junto com seu auxiliar Vitor Sanches, foram até o campo 1 aproveitar para ver o treinamento do Sub-20 do Mengão. Ele que tem aproveitado muitos garotos na base, ontem entrou com o Lázaro de titular, tem dado oportunidades tanto para Cleito como para Noga, sem falar no Ramon, que ainda não teve oportunidade, mas ontem já estava na lista dos relacionados do jogo do Bangu. Outra notícia, quando falo em Ramon, é que hoje é o aniversário do Ramon, lateral esquerdo do Flamengo, e aqui a gente manda os parabéns para o atleta, dizendo também que uma coisa que a gente notou no jogo de ontem foi a mudança de postura do Everton Ribeiro, jogando mais pelo lado direito, diferentemente daquele setor esquerdo onde ele estava fazendo, que foi cumprido pelo Lázaro na tarde de ontem. Everton Ribeiro caindo mais pelo direito, se aproximando mais de Arrascaeta, fez um grande jogo, apesar de não ter feito o gol, mas contribuiu decisivamente com a assistência do segundo gol, o primeiro gol do Gabigol no jogo. Então é uma perspectiva de crescimento muito grande. Ele que é um grande jogador e que não passava por uma fase boa, mas creio eu que vai recuperar sim o futebol que todo mundo conhece e que sabe que ele tem potencial para entregar ao Flamengo. Bom, pessoal, em relação à semifinal do Campeonato Carioca 2022, hoje à tarde foram definidos o chaveamento das semifinais do Campeonato Carioca. Flamengo enfrentará o Vasco e Fluminense enfrentará o Botafogo. O Vasco, nessa tarde, venceu o Resende por 3-0 e o Botafogo empatou com o Audax por 2-2. O Vasco ocupou, no final da Taça Guanabara, a terceira colocação, ficando o Botafogo na quarta. Joga o primeiro Fluminense contra o quarto Botafogo e joga o segundo Flamengo contra o terceiro, o Vasco da Gama. As partidas já estão marcadas e com horários confirmados. Os dois jogos serão no Maracanã, o primeiro quarta-feira, dia 16, às 20 horas, e o segundo, domingo, dia 20, às 16 horas, com transmissão em TV aberta da
Record esse segundo jogo. Bom, meus amigos, falaremos agora do início arrasador da temporada do craque, do gênio e do inigualável Jorge André Arrascaeta. Arrascaeta tem se destacado tanto pela feitura de gols, como pela qualidade nas suas assistências, sem falar, né, no alegre futebol que desempenha num curto espaço do campo, com sua maestria e com sua genialidade. Alguns números do Arrascaeta dessa temporada. No jogo de ontem, particularmente, ele fez um gol, deu 2 assistências, acertou 86% dos passes e teve 3 finalizações. Durante o campeonato, ele já disputou 6 jogos, fez 5 gols, deu 4 assistências e leva 53 minutos para marcar um gol em todas as partidas do Flamengo. Então, é uma fase muito boa e a gente só tem que enaltecer a qualidade desse craque chamado Jorge André Arrascaeta. Bom, outra notícia é que o Conselho Deliberativo do Flamengo pretende nos próximos dias propor uma emenda ao Estatuto do Clube para que o próprio Conselho faça a votação de todos os uniformes pertinentes do clube e não somente apenas dos uniformes dos jogos e das flâmulas que o Flamengo faz para trocar com seus adversários. O Conselho Deliberativo quer aprovar todos os uniformes, inclusive os de treinos, de viagem, todos que forem direcionados ao Clube de Regatas do Flamengo. Para ele fazer essa pauta de emenda ao Estatuto, ele precisa de 50 assinaturas. Fatalmente, conseguirá as 50 assinaturas e logo a gente terá essa votação de emenda ao Estatuto para que o Conselho Deliberativo possa votar, sim, todos os uniformes do Flamengo e não somente as camisas de jogo e as flâmulas. Bom, meus amigos, hoje à tarde o Flamengo Futebol Feminino venceu o Crespon por 3-1 com gols da Cida, da Pimenta e da Maria Alves e ocupa nesse momento provisoriamente a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Até porque ainda faltam jogos a realizar nessa rodada e o Flamengo pode sim perder essa colocação. Mas o início é muito promissor. Em 2 jogos o Flamengo já venceu um e empatou outro, continua invicto na competição. Só lembrando que o Flamengo nesse momento não dispõe das suas 2 melhores jogadoras, a Darlene e a Duda, né? Todas 2 lesionadas. A Duda já está na fase de transição, logo está voltando ao time titular do Flamengo. Já a Darlene tem um problema no joelho, problema ligamentar, que vai demandar um pouco de tempo ainda para que ela possa voltar recuperada a defender o rubro-negro mais querido do Brasil. Bom, meus amigos, sobre o mercado da bola, surgiu uma notícia hoje trazida pelo jornalista Júlio Miguel Neto, de que o Al-Ain do mundo árabe vai tentar fazer outra proposta pelo meio-campista João Gomes do Flamengo. Flamengo que já tinha rechaçado uma proposta de 2,5 milhões de dólares, por mais ou menos 26 milhões de reais, para 50% do João Gomes, vai talvez receber nos próximos dias outra proposta do mundo árabe por João Gomes. Ele que vive uma grande fase, ele que praticamente é titular absoluto do time de Paulo Souza. Precisamos aguardar para ver como o Flamengo vai reagir a essa notícia e qual é a proposta realmente que vai chegar lá do mundo árabe. Bom, finalizando com a última notícia, ontem o Orgulho da Nação, o basquete do Flamengo, venceu o Boca Juniors na terceira fase da primeira etapa da Champions League da América, a fase do Chile. Já tinha vencido o Concepción do Chile na sexta-feira, ontem venceu o Boca Juniors e sacramentou o primeiro lugar do grupo, classificando-se juntamente com o próprio Boca para a fase final da competição. E agora a grande notícia, o Flamengo e o Rio de Janeiro estão pleiteando sediar a fase final da competição da Champions League da América. A FIBA das Américas ainda vai se manifestar, mas se por acaso for aceito o pleito do Flamengo de ser sede da fase final da Champions League da América, todos os jogos serão realizados no Maracanãzinho, o que dá uma vantagem muito grande ao Flamengo, que briga sim pelo bicampeonato, já que o ano passado nós conseguimos conquistar esse título inédito e que brigaremos agora pelo bicampeonato, que nos dará também a oportunidade de, se ganhando, disputar mais uma vez a Copa Intercontinental de Clubes da FIFA, do qual nós nos sagramos bicampeão mundial esse ano. Bom, meus amigos, as notícias foram essas. Aqui eu me despeço, mas antes volto a pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você seja notificado toda vez
que o canal Marquinhos Fla Assunção se movimentar no YouTube. Aqui eu me despeço dizendo que fiquem com Deus, porque eu sempre estou com eles. Saudações rubro-negras. Fui!